Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de como a arte pode te ajudar a ser mais criativo no seu trabalho, né? No seu dia a dia, na sua profissão. É isso aí. Existem estudos científicos que trazem essa abordagem de como ser mais criativo. Muitas pessoas acreditam que não são criativos, que não conseguem ter uma boa ideia, que não conseguem ter esse momento de ser criativo. Né? Na verdade, você não é criativo, você está criativo, tá? Isso é diferente, são situações diferentes. Você não é presidente, você está presidente, ou você não é professor, você está professor em um momento, em determinada fase da sua vida, mas que depois de um período, talvez, você deixa de exercer essa profissão, né? Então, entender que isso é um processo momentâneo e que você consegue alimentar isso, consegue te ajudar também no processo criativo, como ser mais criativo e dessa forma, quem sabe com essa criatividade extra, conseguir subir os salários, melhorar no emprego, talvez criar algo diferente e empreender numa área nova, enfim. Então, eu quero muito que esse vídeo te ajude e eu trouxe aqui algumas ideias, algumas sugestões e um bate-papo totalmente informal a respeito de arte e criatividade. Então, vamos lá. Nesse final de semana, gente, eu vi um vídeo num documentário, algumas coisas, tá, pessoal? Eu vou lendo, até para lembrar os nomes de tudo, porque às vezes eu não lembro, então eu vou lendo aqui embaixo onde está meu computador, tá bom? Até por isso que eu dou uma olhadinha para baixo, então não se preocupe, eu estou conversando com vocês. Então, nesse final de semana, eu tive o prazer, pude assistir, né, um documentário na Netflix que chama Como o Cérebro Cria. Onde uma neurocientista ela explorava, né, ela estudava esse processo criativo de vários profissionais, como médico, cientista, arquiteto, artista. Eu não vou dar spoiler, não, mas se você quiser ir lá e assistir, eu super indico. É um documentário fantástico e eu vou pegar só um trechinho, né, já dando spoiler, né, Rodrigo? Mas enfim, só um trechinho que fala de uma médica, né, que trabalha com nanotecnologia. Ela desenvolveu um projeto fantástico, né, baseado em um brinquedo de infância dela. Olha que legal, para você ver que o processo criativo não é você tirar nada, não é tirar alguma coisa do zero e criar uma coisa fantástica, e sim usar ferramentas que talvez você já tenha em mãos ou que você precisa olhar com mais cuidado e transformar aquilo numa ferramenta que possa ser usada aí no seu trabalho, no seu dia a dia. Legal? Mas antes da gente entrar nesse assunto, o que é exatamente criatividade? Tá? Eu tô lendo um livro que chama Pense como um Artista. Esse livro foi publicado em 2009 e o autor é Will Gompertz. Espero que assim pronuncie o nome dele, tá? E ele fala na introdução desse livro, somos todos artistas. Que, na verdade, com essa afirmação, ele quer dizer que todos nós temos um processo criativo, tá? Isso é inerente do ser humano. Todos nós conseguem, de uma certa forma, imaginar, né? A imaginação faz parte total do criativo, por isso que é tão importante uma criança ser estimulada à imaginação, tá? Quando você faz um processo de imaginação com seus filhos, com uma criança, você não está simplesmente passando tempo, você está criando na cabeça daquela criança um processo criativo imaginário. E que isso futuramente, quando ela tiver os seus 20 anos e quando ela ingressar numa profissão, seja ela qual for, ela vai ter uma criatividade a mais. Esse faz parte de um processo criativo, entende? A imaginação, você imaginar, é o primeiro passo, né, para vir a questão
de se concretizar, tudo aquilo se concretizar. Primeiro a gente imagina e depois a gente executa, né? E é realmente, se você pensar que tudo que a gente tem hoje, ela foi primeiro imaginado, né, por alguém. Então, eu quero falar com alguém por um telefone, né? Se a gente falasse, eu tenho 33 anos, tá? Se você falasse quando tinha, sei lá, 20 anos ou 15 anos que a gente ia se comunicar pelo smartphone, tirar foto, filmar, mandar filmagem, enfim, tanta coisa que a gente pode fazer hoje pelo smartphone, né? Talvez muitas pessoas ali não acreditariam. Se você perguntar aí para seus pais, para os seus avós, né? Para seus pais eu tenho certeza que vai lembrar. Eu ganhei um computador quando eu era criança, que era um computador com a tela verde, né? Não era nem preto e branco, a tela era verde, né? Onde você tinha ali só um joguinho, a calculadora e talvez não era nem o Word, né? Não sei se era o Word, eu não lembro, mas era só um negócio para você escrever, né? Então, alguém imaginou uma ferramenta, trouxe do mundo físico e introduziu isso para o mundo digital, por exemplo, né? Ou Thomas Edison, que teve a ideia de criar a lâmpada, né? Ele imaginou que se a energia passasse ali e ficasse presa dentro de um filamento, aquilo poderia acender e gerar uma luz. É muito louco, mas é um processo criativo. Primeiro ele imagina, depois você tenta colocar isso no papel e ver realmente as variáveis, né? Por exemplo, é assim que se cria um projeto numa empresa ou em de qualquer outra forma, né? Se você primeiro imagina, pô, isso pode dar certo, e aí você começa a fazer um processo de criativo, colocar isso em ferramentas, né? Que existe vários tipos de ferramentas. A gente não vai entrar nesse assunto porque não é o tema, né? Mas você pode usar várias ferramentas que vão te nortear ali para ver se aquele projeto, para aquela ideia, ela é viável ou não, né? Quem trabalha com empresa, quem vai construir uma empresa, quem é empreendedor sabe do que eu estou falando, né? Você põe tudo aquilo no papel e vai construindo a ideia. E aí sim você fala, pô, aqui é viável, então eu vou por esse caminho não é tão legal, então você começa a organizar as ideias, né? Já dizia o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. Essa é uma frase do Walt Disney e realmente é isso, você imagina e traz para a realidade. Então, quando o autor diz somos todos artistas, ele quer dizer que sim, todos nós temos essa capacidade de imaginar, né? Eu não consigo, Rodrigo, não tenho toda essa capacidade, minha cabeça consegue, gente. Você consegue combinar a cor da saia com a cor da blusinha, você consegue falar, olha, vou usar uma unha decorada porque vai ser para tal coisa, você consegue imaginar, vou fazer uma refeição e nessa refeição eu vou colocar tal coisa porque vai harmonizar, vai melhorar o gosto de tal coisa, vai combinar com outro prato que eu estou fazendo, né? Essa sobremesa vai ser legal porque hoje está calor, então ela vai cair bem. Com certeza, todas as pessoas, a gente pode passar horas falando disso, né? Todas as pessoas passam por o processo criativo praticamente o tempo todo, elas só não percebem, tá? Mas existe um processo criativo o tempo todo. Então é interessante a gente se dar conta disso e perceber sim, você é criativo. Só precisa agora analisar as coisas em volta e trazer para o seu dia a dia, tá? Diante de tudo isso que eu falei, existe, né, uma das coisas, um dos pilares da criatividade é a autoconfiança. Quando a gente fala de autoconfiança, é um processo fundamental. Por quê? Muitas pessoas deixam de ser criativo ou elas não apresentam a ideia delas para o outro porque ela tem medo de ser julgada, né? E eu acho que isso já aconteceu com quase todo mundo, né? A criança que está na escola, ela tem medo de fazer uma pergunta para o professor, porque o que os amigos podem dar risada, seus amigos vão dar risada. Enfim, a gente sabe que esse momento de autoconfiança é importante
para se desenvolver. Então a gente cria bloqueios, né, muitas vezes, porque tem medo de se expor, tem medo que a minha ideia não vai ser tão aceita. Será que a minha ideia é tão genial assim? Às vezes para mim parece, mas será que o outro vai entender? Será que eu consigo transmitir exatamente a minha ideia para o outro? Eu, Rodrigo Scabia, né, eu me considero uma pessoa criativa, eu acho que eu tenho muitas ideias. Eu tenho muitas ideias, às vezes que a minha cabeça até bagunça aquelas ideias, e na hora que eu vou explicar isso para outra pessoa, eu acabo misturando as ideias, né? E aí a pessoa às vezes não consegue entender tudo o que eu quis dizer. E aí a pessoa, mas será que isso vai funcionar? Será que é legal? Mas eu entendo, depois de muito tempo, tá, gente? Não é de hoje isso. Eu entendo que talvez eu preciso colocar as minhas ideias no papel e deixar mais claro para mim e finalizar. Parar um momento e passar isso adiante. Então esse processo também de autoconfiança, de se entender, de autoconhecimento, né? E autoconfiança de você entender o que você está fazendo e passar isso para outra pessoa é importante, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você começa também a criar algo, para você imaginar algo, para você criar algo, ter a criatividade, você não precisa da permissão de ninguém. Você pode chegar simplesmente em casa, pegar uma folha em branco e começar a rabiscar, colocar aquilo no papel que você imagina de uma forma aleatória, né? Que é esse processo que eu falo, né? Que para mim é muito importante esse processo de colocar no papel, né? E na verdade eu coloco no computador, mas o processo é praticamente o mesmo, né? E começar a visualizar todo esse processo. E isso vai gerando autoconfiança, porque na verdade você meio que elimina coisas que poderiam dar errado, que você acredita que poderia dar errado, e você começa a criar uma autoconfiança. E a autoconfiança é fundamental aí para você expor a sua ideia e realmente trabalhar o criativo, o imaginário. Então, vou dar um exemplo do artista, né? Quando ele começa a pintar uma obra, quando ele vai pintar, ou ele vai desenhar, ou ele vai montar uma coreografia, ele não pede uma permissão. Eu vou montar uma coreografia, você me permite montar uma coreografia? Isso não existe. Na verdade, a gente cria uma ideia, um diálogo do que a gente quer falar, do que a gente quer refletir, do que a gente quer dizer, de possibilidades, e começa a trabalhar em cima dessas questões, né? E no final, se o processo for bacana, legal. Algumas vezes não é tão legal assim, porque na nossa cabeça é uma coisa, no resultado final é outra. Mas é um processo criativo. Conforme você vai trabalhando e vai executando isso, esse processo de fazer e errar, se permitir errar, você vai construindo também uma confiança, né, uma autoconfiança, e vai pulindo, vamos dizer assim, pulindo essa questão da criatividade. Cada vez mais você vai ter mais facilidade com o processo de criação, né? O ato de falhar, de errar, né, de não pedir a permissão e se permitir errar, faz com que você crie, tenha esse hábito de treinar, né, e que a falha faz parte. Na verdade, a pessoa que tem sucesso em qualquer modalidade, em qualquer profissão, em qualquer coisa que ela se põe a fazer na vida, para ela ter sucesso, com certeza ela falhou várias vezes. Difícil uma pessoa consegue ter sucesso de primeira, né? Um escritor que lançou um livro e o primeiro livro dele foi um sucesso, né? Um best-seller. Na verdade não é assim que acontece, a gente sabe disso, né? Existe um processo. O primeiro livro não foi tão legal, o segundo ele melhorou, o terceiro já está melhor, o quarto também não é uma linha reta, né? O quarto foi ruim, o quinto, enfim, é uma escala, mas é um processo que vai até ele conseguir ter o sucesso dele realmente. Então o processo criativo, ele passa por diversas falhas até a pessoa conseguir realmente chegar a uma ideia que realmente seja de sucesso
e que vale a pena todas as outras tentativas, né? Isso que é legal. Às vezes você tentou 10 vezes e errou nas 10 vezes, mas uma que deu certo valeu por essas 10 que deram errado, né? Isso é muito legal. Às vezes você tem, sei lá, nós montamos 50 coreografias ao longo do ano. E às vezes uma coreografia foi a premiada, foi o que deu resultado, foi que todo mundo aplaudiu, foi para prêmios. Ou quem faz um quadro, né? Às vezes ele pinta 50 quadros sei lá, 49 não fizeram sucesso, mas aquele um quadro que ele pintou, né, fez tanto sucesso que pagou todos os outros 50 e ainda sobrou dinheiro para ele reinvestir em mais 50, por exemplo. A mesma coisa com livros, né? Às vezes o 10º livro foi o vencedor, e enfim, vocês entenderam a ideia. Então eu acho que o sucesso ele é uma construção de pequenos passos, de pequenas falhas e de pequenas ideias. Por isso que é importante imaginar e ter a autoconfiança para apresentar isso e tentar dar o próximo passo. Eu sei que falando é mais fácil do que fazendo, tá? Eu sei disso, eu entendo isso, né? Até porque a gente tenta colocar as ideias, várias ideias em a coisa acontecer mesmo, colocar em andamento, e a gente sabe que na hora que vai colocar em andamento a coisa não é bem assim, né? O buraco é mais embaixo. Mas é um processo, né? A gente se permite errar e se permite também continuar aí com as ideias, né? Como a gente vai tentando, errando, enfim. Por isso também eu falo também nas aulas de dança, né? Principalmente o adulto, a criança, ela não liga tanto em errar. Na verdade, quem cobra mais a criança é a mãe. A criança ela não se cobra muito, eu errei, né? Para ela tá fazendo certo no mundo dela, no imaginário dela. E ela não tem essa cobrança, eu errei. Né? Muitas crianças, algumas hoje sim, até tem, mas é mais cobrança talvez dos pais do que da própria criança, porque muitas vezes ela não consegue entender que aquilo tá certo ou que aquilo tá errado. Às vezes ela imagina alguma coisa, né? E aí o que ela imaginou não é o que está acontecendo. E aí ela consegue entender essa percepção, essa ponte, dependendo da idade, né? Mas na maioria das vezes a cobrança vem da mãe, né? Ah, você não fez certo, você fez errado, não era assim. Todo mundo está vindo para a esquerda, você está vindo para a direita, né? E a criança às vezes ela nem percebe, para ela tá fazendo certinho. E é importante também isso, tá, gente? Porque esse processo de errar da criança, ela vai compreendendo, ela vai estudando. A criança ela não começa a falar tudo certinho, né? Ela não começa a falar todas as palavras corretas na conjugação, na ordem correta. Ela começa errando, tentando, ajustando, e aí ela vai aprendendo, ela vai ouvindo outras pessoas, ela vai percebendo, ela vai vendo outras crianças. Dessa forma ela vai construindo as histórias também, né? Ela vai construindo a fala dela também. E o adulto é um pouquinho mais crítico, né? Por exemplo, quando a gente está nas aulas de dança de salão, ele praticamente não se permite errar, né? É difícil uma pessoa que se permite errar. E o erro, ele faz parte para você entender o que é certo. A pessoa, não, tá errado. Eu bato muito nessa tecla durante as nossas aulas. Permitam-se errar. Erra o movimento. Você vai ver que o movimento, quando o movimento foi criado, alguns movimentos foram criados há séculos atrás, né? Movimentos da valsa, do foxtrot e de outras danças foram criados há séculos atrás. E quando eles foram criados, eles foram pensados para caber naquela música, para saber exatamente qual é o caminho daquele movimento. Então, quando você executa eles de forma errada, você consegue perceber que está errado. Você vê que não está legal. Por isso que as pessoas não se permitem errar. Porque ela percebe, opa, isso aqui está errado. Mas faz o errado, entenda o errado uma vez, para você ver que a hora que você fizer o certo, você vai falar, ah, entendi. O corpo automaticamente vira a chave, falar, aqui tá certo, né? O adulto tem muito isso de não se permitir o erro. E aí por isso que ele trava a autoconfiança, né? E também trava o criativo, a imaginação,
né? Quantas pessoas elas param de fazer dança, vou falar da minha área, dança de salão, porque elas não se permitem errar. Ela, isso não é pra mim, eu nunca vou conseguir dançar. Mas ela tem, então o quê? 2 aulas, uma aula. Aí ela fez um movimento, ela errei, não vou conseguir dançar, não consigo dançar. Será? Ou é um processo, né? Ninguém aprende a falar inglês em uma aula, né? Em uma semana, em um mês, por exemplo, eu nunca vi. Se alguém conseguiu, me fala aí. Eu nunca vi isso aí acontecer na vida. Mas pode ter um superdotado, né? Aí que consiga. Mas se tiver, vai ser 1 em 1 milhão, né? Então a chance é, sei lá, uma loteria. Então, na verdade, a gente não pode trabalhar com loteria, né? Você tem que praticar. Erra. E isso está muito ligado à autoconfiança e, teoricamente, à criatividade. Então, o erro faz parte, sim, do aprendizado. Quando nos tornamos artistas, no sentido de somos pessoas criativas, né? O artista traz essa conotação junto com a criatividade, né? Quando você fala que uma pessoa é uma artista, quer dizer que ela é muito criativo, né? Teoricamente ela tem essa conotação, né? Esse duplo sentido, vamos dizer assim, né? Quando você traz a criatividade para dentro do seu trabalho, você pode criar coisas incríveis e aí sim trazer histórias e trazer trazer um processo, trazer história e trazer um processo criativo para dentro do seu trabalho, para dentro do seu serviço, e você pode ser bem valorizado, você pode ser muito bem remunerado e valorizado por isso. Tá? Eu gosto muito, vou dar um exemplo, eu gosto muito de uma empresa que é a Chili Beans, não estou fazendo propaganda dela, cada um usa o óculos, não estamos falando da qualidade do óculos, mas eu gosto muito dela porque cada vez que eu compro um óculos, eu tenho alguns, tá, da Chili Beans. Quando eu compro um óculos deles, eu sei que na verdade existe uma história por trás do óculos. Eu tinha um óculos que era uma coleção do Elvis Presley. Eu sou fã do Elvis, então tinha uma marca ali. Eu sei que eles já fizeram óculos baseado em Rita Lee, óculos, relógio. Eu sei que eles têm, quando eles fazem alguma aviação, o aviador, né, o óculos aviador, ele tem um significado, ele tem uma história por trás daquele óculos, né? Então simplesmente não é só comprar o óculos pelo óculos de sol. Porque se fosse só pelo óculos de sol, tem outras marcas até mais baratas aí que você encontra, enfim, talvez até melhores, né? Mas o fato é que existe uma história ali, existe uma criatividade ali, existe uma conexão com a marca. Outra marca que também, quem me conhece sabe que eu gosto muito, é a Harley Davidson. Tem uma moto, a gente de vez em quando sai para andar um pouquinho aí, você pode entrar no meu Instagram pessoal, você vai ver que às vezes a gente dá umas voltinhas de moto por aí. Também conta uma história, não é só a marca pela marca, né? Ela conta uma história, ela traz todo um envolvimento com a marca, toda uma questão da liberdade de andar de moto, da toda uma construção realmente em cima do visual, do estilo, enfim, a história ela tá muito intrínseca, por exemplo, nessas duas marcas que eu trouxe para você hoje. Se você reparar, ela não vende só moto, até porque quem tem Harley sabe que a Harley é uma moto dura, que é uma moto que talvez não seja a melhor moto para você andar no trânsito, por exemplo, de São Paulo. Entenderam? Que às vezes não é o produto em si, é toda uma história que ele conta, que é uma criatividade. Para mim ela está ligada total na questão da criatividade. Por isso que quando a gente traz a aula de dança, uma aula de balé, a gente não quer só trazer o movimento, a gente quer trazer uma história, a gente quer trazer um enredo, a gente quer trazer um grupo de pessoas para falar, para ser uma família, discutir aquilo ali, como aquilo pode melhorar a vida, como aquilo pode... ela pode levar aqueles conceitos da atividade para a vida dela, né? Independente da sua área de atuação. Não quer dizer que uma pessoa que faça balé, ela tem que ser bailarina.
Pelo contrário, a gente tem bailarinas adultas, né, que são médicas, professoras, que está estudando cinema, que está estudando, enfim, várias outras profissões, arquitetas, né, e que ela utiliza da dança para ter um momento de lazer, para ter um momento de cuidar do corpo, porque não deixa de ser uma atividade física, e aí, além do mais, ter um momento também ali de estar em contato com uma história. E aí a história favorece a criatividade, que talvez favoreça o seu serviço. Né? Tem uma... vocês entenderam, né? Essa ligação. Vocês conseguem perceber que uma coisa vem ligada à outra. A partir do momento que eu consigo executar uma apresentação para 500 pessoas dançando uma apresentação na ponta de um balé, por exemplo, você consegue fazer uma apresentação de uma ideia sua para 10, 20, 30 pessoas. Percebam que a arte está muito mais ligada, ela consegue te ajudar muito na sua profissão, na sua carreira, do que só realmente ter um momento divertido. Né? Aliás, e também ser, né? Então se percebam que ela vai muito além do vamos fazer uma aula de dança. Estou fazendo a aula de dança para queimar caloria, que é um bom motivo, tá, gente? Não estou desmerecendo, pelo contrário. Você pode ter isso e agregar muito mais ainda. Legal? Um assunto que eu acho bem interessante. Algumas pessoas têm uma visão muito romântica dos pintores, dos escultores, dos artistas em geral. A maioria das pessoas, elas têm uma sensação, quem está de fora da arte, tem uma sensação que essas pessoas, elas representam um mundo ideal, né? Vive o dia inteiro dançando, deve ser uma vida muito gostosa, sem estresse, sem problemas, né? Faz o que gosta. Realmente, a gente faz o que gosta, é um prazer, mas a gente tem contas, a gente tem problemas, nós temos, enfim, como qualquer um, né? Como qualquer pessoa, qualquer artista no mundo real, né? No mundo aqui que a gente vive, ele vai ter os mesmos problemas que outra profissão, que uma pessoa da mesma idade vai ter, né? Talvez problemas de saúde, cuidado do corpo, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da relação marido e mulher, enfim. Né? Então você ser artista e trabalhar com o que você gosta não quer dizer que você não vai ter problemas. Pelo contrário, você também vai ter problemas. O que muda de fato é que você está fazendo o que você gosta. E fazendo o que você gosta realmente te dá prazer. Você passa mais tempo fazendo aquilo. Né? Então você... não vou dizer que você se cobra menos, pelo contrário, eu acho que você se cobra mais, porque apesar do momento que você está fazendo o que você gosta, você quer fazer melhor aquilo, né? Então a escolha profissional, refletindo o que você gosta, ela é muito interessante, né? Você acaba escolhendo aquilo para sua vida e você vai fazer aquilo com muito prazer, porque você gosta daquilo e, consequentemente, você vai ter mais autoconfiança, você vai estar mais preparado, você vai ter mais ideia, porque você vai passar mais tempo pensando sobre o assunto e vai conseguir refletir mais sobre o assunto e talvez seja um profissional bem sucedido. Então percebam que a criatividade está muito ligada ao estado de espírito também, né? Que está ligado diretamente à confiança. Né? Você conseguir trazer todo esse prazer para dentro do seu trabalho. Agora eu te pergunto, você acha que um CEO de uma empresa aí de grande porte, multinacional, você não acha que precisa ser um pouquinho artista? Que ele precisa ter uma ideia de marketing, uma questão de uma certa genialidade ali para lidar com tudo
com aquele processo, com todas aquelas pessoas, com toda aquela parte administrativa, marketing, investimento. Você não acha que eles são um pouco artistas? Eu acho. Eu tenho na minha visão aqui que um CEO de uma grande empresa ele tem que ter uma criatividade, um jogo ali de palavras, porque você não consegue administrar. Você não consegue administrar tudo isso se você não for uma pessoa muito criativa, né? Que às vezes você tem uma sacada e essa sacada pode transformar tudo ali em uma coisa nova, né? E realmente levar a empresa para um próximo nível, né? Então, eu acho sim que todas as pessoas ela têm um pouco de criatividade e sugiro essa leitura para vocês. Eu não terminei o livro ainda, vou trazer mais ideias desse livro. Pense como um artista.